O nosso bate-papo de hoje é com Sandro Luiz Schmidt, popularmente conhecido como Toto. Casado, ele tem uma filha, ex-jogador do Flamengo. Toto fala da sua trajetória dentro e fora dos gramados. Tá bem legal, confere aí. Alegria de Toto. Aí, Sandro Luiz Schmidt, grande Toto. Pô, É isso aí. que apelido é esse? Toto, quase 1,90 m de altura. Esse apelido aí todos me pedem. Até na época que eu tava no Flamengo, quando eu cheguei lá, muitos me chamavam de Totó, até por fato de ter um centroavante na época que era o Totó Esquilate. Meu apelido é Toto mesmo, é porque quando eu era pequeno ficava em casa titubeando lá nos cantos, lá, Toto. Aí o pai e a mãe deram o apelido de Toto porque só ficava com to na boca e tal. E aí pegou. Mais 3 irmãs em casa, né? Aí, 4 irmãs. 4 irmãs? 4 irmãs, 4 mulheres e eu de homem, né? Então aí já pegou na hora e foi embora. Mas tá tudo certo, eu acho que foi um bom legal, apelido, né? Legal e tal. Aceito as brincadeiras, a maioria me chama de alemão e Toto, alemão, e pra mim tá tudo certo, tudo tranquilo. Pô, Jaraguá, né, na nossa época, na tua época também, ou o cara era baipindiano ou era juventino. Tu é o quê? Rapaz, o que eu vou falar pra você? As minhas melhores glórias, as minhas melhores recordações são da época do Juventus. Sim. Então eu sou juventino de coração. Não puxou o pai, então. O pai eu tenho certeza que era baipindiano. O pai com certeza até hoje é baipindiano, exatamente. E quando tu sentiu assim que, pô, eu vou ser jogador de futebol, me dou bem nisso, dentro de campo é a minha área. Tudo aconteceu muito por acaso até na minha carreira, sabe? Eu trabalhava na empresa da família, que era o Curtume e tal. Aí depois eu comecei a estudar, fiz faculdade de administração de empresas e jogava no amador na cidade de Jaraguá. Sim. Aí surgiu um convite por parte da época do Alcir Prade e do Aristides Panstan, que era o presidente. Eu tinha 19 anos. 19 anos. Eu tinha recém saído do quartel. Aí tive a oportunidade de reerguer o Juventus, que o Juventus estava afastado do futebol profissional durante uns 18 anos aproximadamente, não lembro mais ao certo, mas aí fizeram um time para disputar a segunda divisão de profissionais e convidaram alguns jogadores que se destacavam na cidade, na primeira divisão, e eu fui um dos escolhidos, né? E felizmente abracei essa causa. Fosse com amor à camisa? Fui com amor à camisa. Sem salário, sem nada? Não, a princípio a gente ganhava uma ajuda de custo na segunda divisão, treinávamos um período na parte da manhã e à tarde eu ia fazer faculdade, que eu estudava em Blumenau. Aí treinávamos um período apenas e foi. A gente conseguiu classificar o time para a primeira divisão do ano seguinte, que artilheiro, né? Foi em 1991. Eu fui artilheiro da segunda divisão. Sim. E aí fomos para a primeira. Aí na primeira divisão já o negócio era mais sério, né? Aí tu tinha que, aí é profissional, aí vai enfrentar Figueirense, Avaí, os times tops do estado. Aí eu digo assim, vou ter que me dedicar exclusivamente ao futebol. Aí o que eu fiz? Consegui transferir minha faculdade para Jaraguá. Sim. E continuei treinando como profissional daí de manhã e de tarde todos os dias, né? E aí começou o campeonato catarinense e felizmente eu vi que as coisas estavam acontecendo assim naturalmente, Eu, sempre fui artilheiro no amador. Sim. Mas tu jogar o amador pro profissional... É bem diferente. É uma mudança, assim, radical. Da noite pro dia. Usasse mais a cabeça ou mais os pés pra fazer gol na época? Mais a cabeça, eu acho. Dos gols que eu assisti, que eu acompanhei o Juventus na época, a maioria foi de cabeça. Ou da intermediária, mas batia forte, né, Topô? Felizmente eu sou um exímio cabeceador, não é que eu queira me gabar disso, mas assim, sempre cabecei muito bem e por chutar com a perna esquerda também tinha um chute bastante forte e isso me ajudou bastante na minha caminhada aí. Aí jogando o catarinense comecei a fazer gol, comecei a me destacar, fui convocado para a seleção catarinense de profissionais, né? Disputei o brasileiro de seleções pela seleção catarinense e isso deu uma visibilidade maior. E para mim foi fantástico. E aí depois fui artilheiro do campeonato e tal, aí vieram as propostas. Exatamente. Na época você foi pro Flamengo, né? Isso. Quando convidaram você para ir pro Flamengo, disse assim, eu vou agora ou não vou? Me contaram que você quase balançou e disse, não vou. Assim, pelo fato de eu ter recebido essa proposta do Flamengo, eu tinha minha namorada aqui em Jaraguá e tal, isso balança bastante com a vida da gente. Mas quando a gente viu a questão de carreira e de segmento na tua profissão, e era aquilo que eu queria,
no momento que chegou as propostas e chegaram a bater o martelo, digamos assim, aí eu não pensei mais duas vezes. Eu digo, é isso que eu quero para minha vida e tal, apesar de ser uma carreira curta, Sim. mas é isso que eu quero para mim e felizmente eu acho que eu segui o caminho certo. Hoje, se fosse pensar nessa situação, eu faria tudo de novo, porque foram anos assim maravilhosos. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer no final, se ia fazer tudo de novo ou não. Quando você chegou lá no Rio de Janeiro, o primeiro jogo para entrar no Maracanã, cara, como é que foi a sensação? Assim, nós jogávamos em Jaraguá para um público, para você ter uma ideia, de 2.000, A média, né? 2.000 pessoas, no máximo 3.000 quando os portões eram abertos, que a prefeitura de repente comprava o jogo num dia assim e tal, né? Aí dava 3.000. Aí cheguei no Maracanã, a minha estreia foi contra o Cruzeiro, no Maracanã. Aí, jogando contra o Cruzeiro, perdendo o jogo de 2-0, eu comecei o jogo no banco, porque quem era o titular era o Gaúcho, sempre da posição de centroavante. Aí eu entrei no segundo tempo, faltavam uns 20 minutos, foi a minha estreia, foi o primeiro jogo do Brasileiro de 92 no Maracanã. Aí eu entrei, faltando uns 20 minutos, como sempre fazia aqui no Juventus também, no começo da minha carreira, eu ficava no banco e entrava segundo tempo, e geralmente quando eu entrava, eu fazia gol. Aí eu entrei, eu sei que a primeira bola que veio eu já matei no peito, fiz um gol de direita, que nem era a minha especialidade ainda, mas batei no peito, dei um giro assim, me lembro como se fosse hoje. Então assim, já estreiei no Flamengo marcando gol no Maracanã. Quando é que eu ia imaginar isso na minha vida? Saí daqui de Jaraguá, hein? Nem eu, nem meu pai, nem minhas irmãs, ninguém pensava que eu ia estar lá no Maracanã jogando e fazendo gol pelo Flamengo, né, cara? E você é flamenguista? Eu sou flamenguista. Puta, ainda isso. E meu pai é apaixonado flamenguista. Podia ser palmeirense, cara. E você ficou quanto tempo lá no Flamengo? Aí eu fiquei o Campeonato Brasileiro de 92 até o final, Sim. né? Que foi a decisão contra o Botafogo, no Maracanã, que houve lá que caiu a arquibancada e toda. Mas como o meu passe era do empresário Léo Rabelo, que ele é agente FIFA, acabando o Campeonato Brasileiro, eu tinha opções de escolher alguns times para ir. Até na época tinha Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, e eu decidi de ir para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, que tinha uma simpatia bastante pelo time de lá. Aí fui lá, fiz os exames médicos e tal, e o Léo Rabelo tinha o passe do Roberto Gaúcho também. Sim. Nós dois éramos jogador dele. Aí ele emprestou nós dois pro Flamengo, pro Cruzeiro na época, em 2003 daí, né? No final de 2002 para 2003. Passagem ótima lá, né? Aí tivemos uma passagem assim fantástica, meu. 3 campeonatos? Eu me dei super bem, fui artilheiro do Campeonato Mineiro, fui campeão mineiro, fui campeão da Copa do Brasil Artilheiro pelo Cruzeiro, também, né? artilheiro. Fui campeão da Supercopa da Libertadores, que era um campeonato que na época tinha, hoje em dia não existe mais, hoje só existe a Libertadores. E contaram que tu era bem amigo do Renato Gaúcho, às vezes tinha que acompanhá-lo, né? Ele era pegador mesmo, a mulherada lá era com ele, chegava numa festa, primeiro era dele, depois a turma escolhia. Bom, eu posso falar porque eu tô tranquilo agora, na época que eu tava no Cruzeiro eu era solteiro e tal, não tinha problema nenhum. Mas as festas lá eram violentas e o homem era fera mesmo. Pegador mesmo. Pegador mesmo. O boato a fama é verdadeira. A fama de pegador é verdadeira. O cara, onde vai, para o restaurante, para o trânsito mesmo. Ele é muito, muito requisitado. E é um cara, gente boa. Eu acho que ele tem um bom coração. Foi uma estrela do futebol e continua sendo hoje, né? Sim. Um cara bastante polêmico e tudo, mas assim, hoje se eu encontrá-lo, com certeza conversaríamos sobre esses assuntos da época do Cruzeiro e tal. Para mim, só tenho ótimas lembranças dessa situação. Pô, Jaraguá tem que ter orgulho do Toto, tem o Felipe Luiz, também tem muita gente que da nossa geração, né, que vai lembrar que o Ado Sting, né, que jogou na seleção brasileira, foi do Corinthians. A única coisa que eu falo aqui, né, que, pô, você... Corinthians, o Ado... Não, você e o Flamengo. Ado, Corinthians, não foram pro Palmeiras, né? Mas a história dessas 3 pessoas é grande, Jaraguá, né? E também a comparação, né? Que você e o Ado são parentes. Sim, o Ado é meu primo irmão, Sim. A mãe do Ado é irmã do meu pai, né? Na época, até quando eu iniciei a carreira... Quando eu era mais jovem, até tinha uns 15 para 16 anos, o Ado sempre procurando colaborar também com a família... me arrumou um período de testes no Corinthians, Sim. Como ele tinha muita influência lá. Só que na época eu, garoto com 15, 16 anos, era daquele famoso terrão do Corinthians, né? Que eles fizeram até uma camisa em homenagem hoje ao Corinthians, do terrão.
Então lá, pô, eu chegava aqui, eu treinava aqui no futebol aqui, mas tinha grama, né? Grama. Lá era barrão, mesmo, batido, barro. terra vermelha e tal, e aí botava o cara 15 minutos lá no meio daquela molecada caramba. toda e tal, aí não deu mais certo. Então pegava mesmo. Aí, pô, a gente sem experiência nenhuma, né, de cidade grande, nada. Aí eu fiquei lá uma semana fazendo testes lá no Corinthians, mas depois não deu certo. Mas valeu como experiência, como conhecimento de vida, assim, foi Hoje, ótimo. 47 anos? Hoje, 47 anos. O que você passaria para essa juventude que todo mundo quer ser jogador de futebol, né? Eu acho assim, ó, eu como tive essa oportunidade de ser um atleta profissional de futebol, as coisas aconteceram até muito por acaso. Mas assim, em momento algum, deixar de estudar, de pensar que assim, a tua carreira de futebol, mesmo que você seguir por esse caminho, vai ser curta, e depois que você terminar de jogar futebol, você vai ter que fazer outra coisa. Certeza. Ou você vai trabalhar de funcionário, ou você vai ter tua empresa. Então, se você já tiver um curso superior, alguma formação, vai ser muito mais fácil a tua entrada no mercado novamente. Porque assim, tu não vai dizer, eu vou ser preparador físico, vou ser treinador de futebol, porque esse mercado também está super saturado. Sim. Sabe? Então, assim, é importantíssimo essa situação. De querer ser jogador de futebol, ótimo, perfeito. 17, 18, 19, 20 anos, não deu? Não deu? Acabou. Não deu, acabou, né? Não adianta, parte para outra e vai tentar outra situação. Ganhou dinheiro, Toto? Ganhei. Ganhou bastante? Mais ou menos. O Flamengo, Cruzeiro, Fortaleza, Figueirense. Jogou em Criciúma, jogou em times grandes, né? Assim, ó, Moa, eu vou falar pra você o quê? Eu ganhei o suficiente pra dar uma ajeitada na minha vida. Sim. Certo? Eu tenho hoje minha continua casa trabalhando, própria, tenho meus negócios, tenho meus aluguéis e tal. Felizmente, tudo isso aconteceu com o apoio do meu pai. Que é o maior incentivador teu, Que né? sempre foi um cara que me incentivou a vida inteira. Eu fui jogador de futebol mesmo por causa dele, certo? Ele me incentivando dia e noite, ele dizia, esse aqui vai jogar no Flamengo, esse aqui vai jogar no Flamengo. E eu, gurizão, eu olhava pra ele, pai, deixa de ser bobo, não fala isso, né? Ele dizia, não, um dia ele vai jogar no Flamengo, esse aqui é meu filho, Toto, tal. E, cara, e deu certo, aconteceu. Né? Como é que é? Às vezes eu penso assim, ó, a força do pensamento e o pensamento positivo, o que faz na pessoa. Verdade, cara. Sabe? O otimismo, cara, tem que pensar que vai dar certo e vai dar certo. E acontece, sabe? E um cara também que tu também deve alguma consideração é o Ângelo Margutti, né? Pô, o Ângelo Margutti é um cara que tu... Sim, o Ângelo Margutti é um cara assim, ó. Ele é muito comentado na cidade de Jaraguá e por inúmeras situações, né, que você sabe muito bem e eu também sei. Mas assim, no meu caso, ele foi um cara que vestiu a minha camisa. Eu devo muito a ele, eu já conversei com ele, tanto é que acertei tudo na época que a gente negociava, ele era meu procurador e tal, todos os negócios que a gente fez foram todos documentados e acertados, né? Mas ele foi um cara assim que pegou meu álbum, pegou minhas fotos, pegou fita, gols e tal, botou a pastinha embaixo do braço e foi pro Rio. Ficou lá 2 semanas no Rio de Janeiro, lá com o empresário, mostrando para esse, mostrando para aquele e tal, para que a coisa acontecesse. E felizmente aconteceu. E eu fui a maior transação do futebol catarinense de 1992. Foi um acontecimento na época. Foi, pô, na época, assim, para Santa Catarina, eu ser vendido pro Flamengo, pô, saiu em tudo quanto é jornal, né? Depois de você, só agora o Felipe Luiz. Né? Agora o Felipe Luiz, exatamente, que saiu do Figueira e tá hoje aí ganhando o mundo aí, a seleção brasileira. É isso aí então, Toto. Valeu, cara. Pô, muito obrigado pela participação. Valeu, amor. E aí, galera, gostaram da entrevista com o Toto? Legal, né? Então continue se inscrevendo no nosso canal, né? Revista Nossa SC e receba toda semana as nossas novidades. Bacana? E em breve, né? Vem mais uma entrevista muito bacana aí no De Papo com Moa. Até lá!